Vamos conversar hoje sobre hematologia, uma área que você precisa saber para utilizá-la, seja na clínica, na interpretação de casos da farmacoterapia do seu paciente. Para discutir com a equipe, você precisa saber hematologia. Não é aquela disciplina que fica lá reservada aos bancos da universidade. A hematologia é algo que a gente vivencia na rotina da nossa profissão, da resolução de casos clínicos, e eu trouxe hoje um ponto, uma sequência de conteúdo que nós iremos ver sobre os aspectos introdutórios dessa área e depois eu vou apresentar o hemograma, você precisa conhecer e vamos resolver umas questões. Você vai encontrar outros vídeos aqui no canal de interpretação do hemograma, que eu acho que é um dos pilares assim da hemato na prática. Claro que não se resume a isso, a hematologia é uma área muito vasta e complexa. Vamos para o conteúdo. Eu queria solicitar, se você não é inscrito no canal, que acompanha esse trabalho aqui, já segue aí, dá um joinha, faça um comentário, faça uma sugestão e assim o YouTube entende que esse conteúdo está sendo relevante e começa a entregar este conteúdo para mais e mais pessoas, certo? E se você quer me acompanhar lá no Instagram, corre lá, é @prof. Vinícius Magalhães. Eu sempre estou trazendo conteúdo de farmacologia, farmacoterapia, clínica médica neste perfil. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui um tubo de sangue, e eu solicito para você um hemograma. Eu te pergunto, o que exatamente eu consigo descobrir sobre o seu organismo neste momento solicitando apenas um tubo simples com sangue dentro? Solicitei um hemograma. Essa pergunta pode parecer, perguntando, isso é muito simples, eu consigo ver tal coisa. Mas quando isso vai para a prática, você tem segurança? E se você não sabe o que vai vir nesse hemograma, você vai aprender nessa aula. Me acompanhe até o final desse vídeo que a gente vai ter exemplo, vamos ter hemograma, nós vamos saber o que compõe esse hemograma e ainda vamos fazer exercícios. Preparei mais de 10 questões para a gente resolver. Nesse momento, eu consigo ver nessa solicitação, eu posso ver suas hemácias, posso ver leucócito, posso ver plaqueta. Então, eu tenho uma análise bem gigante. Não é à toa que o hemograma é visto como o carro-chefe ali dos exames, porque ele diz muito sobre esse paciente. Qual condição clínica, mais ou menos, eu posso suspeitar o que está acontecendo com aquele paciente? Leucócitos estão muito altas, as plaquetas estão muito baixas ou muito alta. O que está acontecendo com esse paciente? O hemograma costuma ser o carro-chefe. O nosso sangue, olha que sangue bonito. O nosso sangue, ele conta uma história para mim, para você. O meu sangue, ele conta uma história. E essa história, pode ser o sangue do seu paciente, ele também vai contar uma história. O sangue de alguém que você está analisando vai te trazer uma história. E que história é essa? História que pode ser algo bom ou ruim. Por exemplo, se esse paciente ele tem uma infecção ativa, a gente consegue verificar ali no sangue desse paciente. Se tem anemia, o sangue ele diz sobre isso. Se sua medula está funcionando adequadamente, se há risco de sangramento, se existe processo inflamatório. O nosso sangue, ele é algo assim
fantástico, porque diz muito sobre a nossa saúde. Quando a gente escuta algumas expressões, por exemplo, ele deu sangue por alguém, ele consegue ele se doou tanto, que deu até a última gota de sangue. A gente já escuta essas frases assim que envolvem sangue. Por quê? Porque sangue é vida, porque a gente consegue abstrair muita informação, consegue sintetizar muita informação na clínica, analisando o sangue do paciente. E a hematologia, ela se preocupa com isso, ela se preocupa em fazer uma análise minuciosa desse sangue. Então, você que vai acompanhar o vídeo, eu preparei aqui por etapas. Lá no final do vídeo, eu preparei uns exercícios para a gente treinar tudo isso que eu vou te falar, tá bom? E sobre as referências também, coloquei as referências que eu estou utilizando aqui nessa aula para que você depois possa consultar a literatura e aprofundar bastante nessa área que agrega muito. Eu sou suspeito em falar, gosto muito de farmacologia e não abro mão de saber o básico de hematologia, aquele famoso básico que funciona, tá? É porque quando a gente quer abraçar um mundo com as pernas, como dizem, a gente não fica bom em nada. E eu tenho plena convicção que a hematologia, ela precisa estar atrelada a quem faz avaliação farmacoterapêutica. Como que você vai analisar os medicamentos do seu paciente se você não sabe hematologia? A hematologia anda ali grudadinha com o tratamento farmacológico. Não esqueça disso. Você está iniciando os estudos sobre hemato, não esqueça. Ela lhe auxilia não somente para você ficar bom nessa área, mas ela lhe auxilia a ter raciocínio clínico com a farmacoterapia, a farmacologia, entender alguns raciocínios da equipe médica ou até mesmo prescrever com segurança. Bora pro conteúdo, chega de papo, vamos falar um pouquinho sobre essa abençoada hematologia. É uma área da medicina que vai estudar o sangue, estuda a medula óssea e as doenças relacionadas a eles. A hematologia, ela se preocupa em analisar as células do sangue, hemácias, leucócitos, plaquetas, a produção destas células e problemas, patologias, como anemias, leucemias e distúrbios da coagulação. Em síntese, a hematologia, ela se preocupa em fazer um estudo amplo sobre esse tecido, né? Que vai nos dizer muito. Não esqueça que o sangue conta uma história. A composição do sangue é algo que a gente estuda logo no início dessa área, dessa disciplina, porque a gente precisa saber como que o sangue ele é composto, para a gente ter uma noção de quantidade, saber as funcionalidades de cada componente, né? O sangue, de uma forma bem macro, é dividido em duas grandes partes, que é o plasma e a parte dos elementos figurados, que corresponde ali aos 45%, certo? Que é 4% de leucócito e plaqueta e 41% de hemácias. A gente chama esses 45% aqui, 41% mais 4%, de elementos figurados. A porção líquida do nosso sangue, a porção líquida se chama de plasma. Plasma é a porção líquida do nosso sangue, que corresponde aqui representado por 55%. Então, mais de 50% do nosso sangue é a parte líquida que se chama plasma, certo?
E nesse plasma vai conter o quê? Muita coisa, gente. Vai conter um mundo de coisa aqui nessa parte líquida do sangue. Vai conter nutriente, vai conter hormônios. A gente pode encontrar também proteínas. Que mais? Vá citando aí na sua mente. A gente pode encontrar principalmente água, né? E etc. Um mundo pode ser encontrado no plasma. Então, isso para você memorizar, a gente vai encontrar água, eletrólitos, né? A gente vai encontrar hormônios, proteína e etc. E já essa parte dos elementos figurados, os elementos figurados nós vamos encontrar hemácias, leucócitos e plaquetas. Hemácias também podem ser chamadas de eritrócitos ou células vermelhas do sangue. Nessas três formas a gente se refere a hemácias. As duas formas, na verdade, pode ser eritrócitos ou células vermelhas. Aí temos os leucócitos e as plaquetas. As hemácias, em termos de volume, elas ocupam grande parte dos elementos figurados, ela contém grande parte, né? As hemácias, elas representam praticamente todo o volume celular, enquanto uma pequena parte, são dos leucócitos e plaquetas, que corresponde a uma pequena parte ali desses 45%. Quando você observa o todo, né? Depois que você vê esse tubo de uma forma geral, né? Observe esse tubo: plasma, leucócito, plaqueta, hemácia. As hemácias, elas ficam na parte de baixo. Olha aqui as hemácias. Tudo isso daqui, né, em vermelho, são hemácias. Aí, o plasma fica na parte superior, tá? Aí, e uma parte intermediária, que são os leucócitos e plaquetas. O nosso sangue, ele tem três funções principais. Transporte, o sangue ele tem função de transporte, de defesa e hemostasia. Se perguntar para você quais três funções do sangue, você vai falar transporte, de defesa e de hemostasia. Vamos, por exemplo, as hemácias. Elas estão correlacionadas com o transporte, por exemplo, de oxigênio. As hemácias, elas fazem o transporte, vamos colocar aqui hemácias, transporte de oxigênio e também a do dióxido de carbono, certo? Os leucócitos estão ligados à nossa parte de defesa imunológica. E as plaquetas já vêm aí com o seu papel de fazer uma regulação da nossa hemostasia, né, juntamente com os fatores da coagulação. As plaquetas, elas têm essa grande função no nosso organismo. Não se esqueça que elementos figurados compõem-se por hemácias, também chamadas de eritrócitos, também podem ser chamadas de células vermelhas, leucócitos e plaquetas, sendo que a composição do sangue é 55% aproximadamente de plasma e 45% de elementos figurados. Sendo que esses elementos figurados são quem? Vamos dar nome para as coisas. Elementos figurados são os leucócitos, as plaquetas e os eritrócitos. Tudo certo até aí? Se está acompanhando, faça anotação, faça observação, já curte esse vídeo e não se esqueça de seguir o canal e compartilhar
com alguém que está estudando também esse assunto, que você vê que vai ser útil esse vídeo para essa pessoa. Vamos afunilar mais o assunto, vamos conversar um pouquinho sobre o plasma. O plasma, você já sabe que é essa parte líquida do sangue. Ela tem uma coloração ali meio amarelada. E o nosso plasma, ele tem uma função de transporte, transportar diversas substâncias, diversos compostos, hormônios, proteínas, de transportar as células sanguíneas. A gente conversou, já falamos sobre isso, qual a porcentagem do plasma? Aproximadamente 55%. E a composição do plasma, de uma forma geral, 90% do plasma corresponde a água. 90% é água. Mas não é simplesmente água, né? A gente diz que o plasma ele é composto principalmente por água, cerca de 90%, mas não é simplesmente água. E nessa fase, nesse composto líquido, a gente encontra muita coisa. Repetir para a gente aprender. Nessa parte líquida do sangue, né, no todo do plasma, nós iremos encontrar um ambiente muito rico em hormônios, em resíduos metabólicos, em proteínas, eletrólitos, nutrientes de uma forma geral. Entre essas proteínas, a gente encontra duas proteínas principais. A gente encontra a albumina e a gente encontra também as globulinas. Albuminas e globulinas. São as duas proteínas que a gente precisa dar uma atenção, dar uma focada. Quando a gente fala de proteínas do plasma, a gente está quase que sempre a gente está se referindo à albumina ou às globulinas. A albumina ela é necessária para manter a pressão oncótica do plasma, certo? Para dar ali o controle osmótico do plasma. Já a globulina, elas vão ter vão ser proteínas que vão ter uma participação na nossa defesa imunológica, no nosso sistema imunológico. Por exemplo, as imunoglobulinas. Imunoglobulinas é um exemplo de globulina. Sobre o plasma, não se esqueça que a gente encontra sais minerais, nutrientes como glicose, vitaminas, aminoácidos, a gente encontra também hormônios, gases, oxigênio, gás carbônico e resíduos metabólicos, como ureia e creatinina. As hemácias também podem ser chamadas de eritrócitos ou células vermelhas do sangue. Tudo isso que eu estou falando para você é importante para na hora que for interpretar exames laboratoriais. O carro-chefe que eu disse, qual é? O hemograma. No hemograma, a gente vê as hemácias quantitativamente, certo? Então, é importante que a gente entenda os conceitos, entenda os nomes, e por que cada coisa é de uma forma, porque tudo vai fazendo sentido à medida que a gente aprofunda os nossos conhecimentos. As hemácias, elas têm um formato assim. Não sei desenhar, mas imagine que isso seja uma hemácia. As hemácias, elas têm essa estrutura, tem esse fundinho, tá? Eu ainda não mostrei uma imagem de uma hemácia. Tem aqui, ó. Ela tem essa estrutura, aí tem um fundinho. Chama isso de disco bicôncavo, tá? Disco bicôncavo. As hemácias, uma característica fundamental aqui das hemácias é que elas são anucleadas. As hemácias, elas são anucleadas.
Durante o processo de amadurecimento, né, durante o processo formativo das hemácias, em algum momento, que a gente vai falar sobre isso, elas perdem o núcleo durante a maturação, né, lá na medula óssea, e deixa esse espaçozinho aqui disponível para a hemoglobina. A principal função das hemácias é transporte. Transporte de quê? Transporte de oxigênio e transporte de dióxido de carbono. E isso acontece mediado pela hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína formada por 4 cadeias globínicas. A gente percebe que aqui tem uma estrutura de uma hemoglobina, nessa imagem aqui do canto, e a gente tem 4 cadeias. Cadeia 1, outra cadeia, mais 2, mais outra, formando 4 cadeias globínicas. E cada cadeia globínica, cada uma vai se associar a um grupo M, tá? Vai se associar a um grupo M, contendo ferro, tá? Contendo ferro. E esse ferro permite a ligação reversível aqui ao oxigênio, certo? Esse ferro permite a ligação ao oxigênio. Essas hemácias, elas têm um local de onde elas surgem. Elas têm um surgimento na medula óssea, e o tempo de vida média das hemácias é aproximadamente 120 dias, produzida na medula óssea com uma vida média de 120 dias. De tudo isso que eu falei, a gente já começa a pensar na resolução de problema. Eu sempre digo para os meus alunos que a gente estuda tanta teorização, a gente fica falando de teoria. No final, a gente tem que se preocupar que tudo que a gente estuda tem que ter um propósito, que é resolver o problema do nosso paciente. Como que isso pode se apresentar na rotina enquanto profissionais da saúde? Porque não adianta nada a gente ficar teorizando, uma hemácia que tem um disco bicôncavo, tem uma vida média de aproximadamente tanto, que tem função tal, e no final a gente não conectar isso com a nossa rotina, com a nossa prática, certo? Nunca se esqueça do que eu estou falando aqui. Quando você estiver assim duvidando do que você está estudando, para um pouco, pensa, respira, fecha os olhos, mentaliza assim: nossa, eu estou estudando isso, porque isso vai me ajudar a resolver tal coisa. A gente precisa ter objetividade na área da saúde, porque quanto mais objetivo a gente for, mais a gente fica menos tediado. Menos a gente fica tediado, na verdade. Porque existem alguns assuntos que a gente estuda, pode ser que você não goste desse assunto aqui. Então pense pelo menos assim, olha, é interessante eu saber isso por quê? Porque tal coisa e tal coisa. É o que eu quero começar a conversar com você a partir de então. Vamos pensar aqui sobre a importância clínica desse assunto. Alterações ou na quantidade ou na estrutura da hemoglobina estão associadas a quê? As anemias, tá, gente? As anemias e também estão associadas às hemoglobinopatias. Hemoglobinopatias. Nome grande, né? Hemoglobinopatias. Hemácia não é apenas algo que carrega oxigênio e CO2. Jamais vai ser só isso. Ela é uma estrutura muito especializada para
maximizar o transporte de gases através da hemoglobina, certo? E a gente precisa das nossas hemácias para ter uma homeostase do nosso tecido sanguíneo. Importância clínica: anemias, hemoglobinopatias. Por isso que a gente estuda as hemácias. Os leucócitos podem ser divididos em leucócitos granulócitos e agranulócitos. Qual a diferença, Vinícius, sobre granulócitos e agranulócitos? Vamos saber agora. Leucócitos granulócitos são neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E leucócitos agranulócitos, temos os linfócitos e monócitos. Essa classificação dos leucócitos vai estar dividindo os leucócitos em dois grupos. Esse grupo dos granulócitos e este outro grupo aqui dos agranulócitos. Vamos supor, grupo A e grupo B. Eles recebem esses nomes de granulócitos e agranulócitos porque um apresenta grânulos e o outro não apresenta grânulos citoplasmáticos. E esses grânulos a gente observa com o uso da observação no microscópio. A nessa palavra significa ausência de grânulos. Há granulócitos, leucócitos granulócitos que têm grânulos citoplasmáticos. Há granulócitos que não têm grânulos citoplasmáticos. Os agranulócitos são os linfócitos e monócitos. Eles também, apesar do nome agranulócitos, né? Apesar desse nome, eles possuem grânulos, mas não apresentam os grânulos citoplasmáticos específicos que caracterizam os granulócitos. Uma observação aí no seu estudo. É de extrema relevância que a gente não fique decorando as coisas de forma assim, tipo, desconecta, tá? Cada população aqui, cada grupo de leucócito, seja neutrófilo, seja eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito, tem sua função no organismo, tá? Não tente ficar decorando, só é de forma sintética. Granulócito, neutrófilo, eosinófilo, agranulócito, linfócito. Não. O que eu quero dizer para você? Aprenda profundamente o que cada grupo celular desse faz. O que o neutrófilo faz? Como que se desenvolve? De onde provém? Cada tipo de leucócito tem uma função imunológica diferente. E essa função, quando você estuda a função de cada um, você vai entender quando que vai impactar na saúde, de quando sobe muitos valores de um determinado tipo de leucócito ou quando abaixa demais um determinado tipo de leucócito. Por que que uns aumentam e outros diminuem a depender do tipo de doença, depender do tipo de patologia que esse seu paciente está apresentando. Vamos colocar aqui o geralzão. Por exemplo, o neutrófilo. Neutrófilo está muito ligado à resposta inflamatória, inflamação. Essa é uma resposta inflamatória aguda. Os leucócitos, quando eles sobem assim de uma forma muito rápida, está muito ligado a processos inflamatórios agudos e também a infecções bacterianas. Os eosinófilos, quando estão muito altos, podem estar ligados a processos alérgicos, alergias e também
parasitoses. Já os basófilos, eles são mediadores de hipersensibilidade. Os linfócitos e os monócitos, linfócitos participam aí da nossa imunidade adaptativa e o monócito na fagocitose, né? E diferenciação em macrófagos. Eles se diferenciam em macrófagos nos nossos tecidos. Essa é uma explanação mais geral. Claro que tem outros vídeos aqui no canal que você pode estar assistindo de uma forma mais detalhada sobre cada uma dessas células. Leucócitos, granulócitos. Vamos ver aqui um pouquinho de morfologia. Leucócitos, granulócitos. Aqui a gente está percebendo um exemplo de neutrófilo, onde tem essas setas que está apontando aqui, está direcionando para neutrófilo. A gente está olhando nessa imagem o neutrófilo, que os neutrófilos eles são os mais abundantes dentre abundantes dentro dos nossos leucócitos, os leucócitos que estão mais presentes no sangue periférico. Sobre a morfologia dos leucócitos, a gente observa que ele tem um núcleo segmentado, né? Geralmente de 3 a 5 lóbulos. Ó, observem que eles têm meio que uma segmentação, que são em torno de 3 a 5 lóbulos. Eles são unidos por uma pequena pontinha assim de cromatina, é como se tivesse aqui o neutrófilo, aí tem os lóbulos, aí tem uma ligação de cromatina, aí tem o outro, aí tem outro. Não sei desenhar, mas basicamente fica assim, tá? Essas são a ligação de um lóbulo com o outro de um neutrófilo. Você pode ver 3, pode ver um pouquinho mais, tá? Pode ver aqui, ó, 4. Tá muito louco esse meu neutrófilo. Vocês estão entendendo aí onde que eu quero chegar. O importante é a informação chegar, certo? E isso daqui é um neutrófilo. O que está faltando aqui para esse meu neutrófilo ficar top? Olha, os grânulos, gente. Os grânulos, pronto. Vocês jamais iriam confundir esse neutrófilo aqui da imagem com o meu. Jamais, olha. E é muito difícil, gente, desenhar com a mesa digitalizadora. Eu escrevo de um jeito, aí aparece na tela de outro, fica uma loucura, uma loucura. Mas eu estou aqui com minha força de vontade, minha caneta e a mesa digitalizadora. Eu nunca mostrei para vocês, né? A mesa é assim, tipo uma tábua, uma mármore, que a gente vai escrevendo. É muito complexo a gente falar e escrever e pensar e controlar, porque parece que a gente vê o contrário, né? Esse negócio de escrever nessa mesa. Mas vamos seguir, que ainda tem muito conteúdo para a gente ver sobre neutrófilo. Vocês já estão aí sabendo que ele tem multilobulado, tem 3 a 5 lóbulos, certo? São os leucócitos mais abundantes no sangue periférico. O núcleo é segmentado e essa união entre um lóbulo e outro é por meio de uma ligação de pontes, finas pontes de cromatina, e é isso que permite que a gente reconheça quando faz um esfregaço sanguíneo, um neutrófilo ali no esfregaço. Sobre as funcionalidades de um
leucócito neutrófilo quando a gente tem, são as primeiras células que chegam no local de inflamação, principalmente quando a gente tem infecção bacteriana aguda. Os primeiros neutrófilos vê ali uma pessoa, tá com febre, iniciou recente e tal. Você vai solicitar um hemograma numa infecção bacteriana, os neutrófilos estão lá no teto, né? Por quê? Porque são os mais abundantes, são os primeiros que chegam ali no local de inflamação e eles têm uma grande função de fagocítica, uma função de fagocitar, de fazer a destruição dos micro-organismos. De que forma ele faz isso? Ele faz tanto por destruindo micro-organismos e fagocitando, porque ele utiliza de alguns meios que ele tem, né? As cartas na manga do neutrófilo. O que são essas cartas? Quais são essas cartas na manga? Ele tem enzimas específicas, ele tem espécies de reativas de oxigênio. O neutrófilo, ele quer te defender de todo modo. Você já agradeceu hoje pelo seu neutrófilo? Ele chega lá, já mandando as enzimas dele, já fagocitando tudo, e sobe muito a quantidade de leucócito quando a gente tem infecção ali, está com processo inflamatório que está recente, uma inflamação aguda. A gente faz um hemograma, os leucócitos estão subindo, né? Estão subindo. Por quê? Porque eles estão mais abundantes no tecido sanguíneo periférico. Os nossos neutrófilos, eles são muito defensores assim do nosso organismo. Quando você encontra neutrofilia, que é a quantidade, neutrofilia é um nome bonito para a gente dizer que os leucócitos estão acima dos valores de referência. Você vai pensar primeiramente em resposta inflamatória, infecção bacteriana, mas claro, existem outras causas, não é somente isso. Não generalize. Aquela frase que diz a clínica sempre diz muito mais do que essas interpretações padrão, clichê, né? Existem causas que podem fazer com que os neutrófilos também dêem uma enlouquecida, né? Por exemplo, estresse fisiológico. Estresse fisiológico. Outra coisa que é aquele preditor assim de dar um pulo nos neutrófilos. Os corticoides. Ou se a pessoa tem alguma doença inflamatória que está ali já comprometendo aquele organismo. Neutrofilia não é porque o paciente está com os leucócitos altos que significa que ele está com uma infecção bacteriana, não é isso. Sempre avalie a clínica do paciente, por favor. Sempre peço, avalie a clínica, não tire situações precipitadas ou nem vá ficar passando antibiótico para todo mundo, achando que as pessoas só por causa de uma simples subida de leucócito vão ficar graves. A gente precisa evitar o uso indiscriminado de fármacos, principalmente antibióticos. A gente está numa situação não tão boa para estar brincando de atirar para todo lado aí. A gente, daqui 2050 em diante, resistência bacteriana vai ser uma das principais causas de morte no mundo. A OMS já alerta para isso. Eu sempre estou trazendo essas discussões em sala de aula. Não passe antibiótico assim como se fosse água, gente. Não passe, isso traz riscos para o paciente, traz riscos para o meio ambiente, traz riscos para a saúde pública. Vamos agora para os leucócitos, granulócitos, eosinófilos. Os eosinófilos estão aqui nesta imagem. Olha como o eosinófilo ele é bonitão. O núcleo
dos eosinófilos, eles geralmente têm 2 lóbulos. E eles têm os grânulos citoplasmáticos maiores em relação aos neutrófilos. E ele tem afinidade aí por corantes ácidos. O eosinófilo, ele está muito ligado a respostas alérgicas, tanto respostas alérgicas quanto respostas parasitárias. Tanto respostas alérgicas quanto respostas contra parasitas, né? Alergia e parasita causa aumento nos eosinófilos. Os grânulos dos eosinófilos, eles contêm o quê? Contém mediadores, contém proteínas. Esses grânulos não são à toa, tem uma função para eles. Nós temos vídeos que vai tratar especificamente com mais profundidade sobre isso. Contém proteínas, contém mediadores que vão ser capazes de causar um dano para quem? Para o parasita, né? Olha que legal. E também eles têm a capacidade, né? Esses mediadores e proteínas pode causar o quê? Pode causar inflamação, né? Pode causar, contribuir para o processo inflamatório e para também a lesão nos tecidos. Quando o paciente ele está com os eosinófilos muito altos, a gente tem um nome que se usa, chamado de eosinofilia, tá? Eosinofilia. As duas grandes causas, mediado por reações alérgicas ou parasitárias. Não associa, não é porque eu estou dizendo isso, você vai dizer assim, chegou um paciente lá seu, os eosinófilos estão tão altos. É verme. Vou passar logo uma manita, porque esse paciente está cheio de verme. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Avalie com calma, 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 calma. Muita calma nessa hora. Não fica associando a eosinofilia com verme, tá? A eosinofilia, ela deve ser interpretada dentro de um contexto clínico. Os leucócitos granulócitos basófilos, eu acho que, assim, dentro dos leucócitos, o mais bonito para mim é o linfócito, e dos granulócitos eu acho muito o basófilo, né? Os basófilos, os grânulos, os grânulos dos basófilos, eles são grandes, né? E por isso que a gente tem esse nome, basófilo, porque os grânulos, além de ser grandes, eles são muito, muito basofílicos, né? Que pode até identificar ali a visualização do núcleo, do tanto que esses grânulos, eles são grandes e basófilos. Os grânulos dos basófilos, eles armazenam heparina e armazenam também histamina. É o que contém nesses grânulos dos basófilos. Por isso que os nossos basófilos, eles estão muito ligados a reações de hipersensibilidade, e reações alérgicas por causa
da composição dos seus grânulos, que contém estamina, contém heparina. A gente também tem que pensar nos basófilos, fazendo uma ligação com o IgE. IgE. Ah, por quê? Por que isso? Porque quando a gente ativa os basófilos, ocorre a mediação de mediadores, que vai causar, vai vasodilatar, vai ter permeabilidade vascular e vai contribuir com as reações alérgicas, vai contribuir com as reações alérgicas. No contexto geral, na rotina do dia a dia, a basofilia ela não é tão comum assim, né? Aí a gente precisa sempre entender o que está acontecendo, né? Quando tem uma alteração de nível de basófilo, uma basofilia, né? A gente precisa lembrar que algumas doenças estão mais ligadas nesse contexto, como as doenças mieloproliferativas. Você não deve confundir o eosinófilo, né, com o basófilo, porque a eosinófilo vai estar ligado a reações mediadas aí a eosinofilia, a participação de eosinófilo, a parasitas e alergias. Já o basófilo, ele já está ligado a reações de hipersensibilidade. Por quê? Aqui, ó, a protagonista, a nossa histamina, certo? Basófilo, os grânulos eles são abundantes, tem histamina, tem heparina e está ligado à hipersensibilidade imediata. Os leucócitos agranulócitos, percebam que a gente estava falando dos granulócitos, leucócitos granulócitos neutrófilo, falamos dos eosinófilos e falamos dos basófilos, são os granulócitos. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os agranulócitos, os linfócitos. Gente, que imagem bonita! Olha, observe esses linfócitos. Que células bonitas. Os linfócitos, conversamos no início da aula, estão ligados à nossa defesa, né? Ali na nossa resposta imunológica. A gente observa nessa imagem os linfócitos, que eles têm um núcleo muito grande, né? Eles têm um núcleo muito bem corado, né? E ocupa quase todo o espaço do citoplasma. Observem que o núcleo, ele ocupa quase todo o espaço deste linfócito. Os linfócitos, eles são importantes para a nossa imunidade, principalmente imunidade adaptativa. Nós temos 3 tipos como se fosse aqui um conjunto de linfócitos, e dentro desses conjuntos nós temos 3 grandes grupos de linfócitos. Não necessariamente que seja nessa quantidade, tá, gente? A gente tem os linfócitos B, temos os linfócitos T e temos as células NK, certinho? Então, a gente vai ter os linfócitos T, linfócitos B e células NK. Os linfócitos B, eles estão associados à produção. Escuta o Dark miando. Oi, Dark, quer participar da aula? Gente, aqui em casa é cachorro latindo na rua, o gato miando, e agora tinha uma formiga passando na tela, e eu pensei, nossa, tô já tendo problema aqui de minha vista já tá mexendo tanto no computador que eu já tô vendo as coisas tremerem, uma formiguinha passando.
Tem dias que não tá fácil, mas estou aqui gravando conteúdo para você. É por isso que você já deve clicar aí no gostei, se inscrever nesse canal e fazer um comentário. Você tem essa tarefa: se inscrever no canal, clicar aí no gostei e fazer um comentário. Se você chegou até aqui é porque você tem interesse em saber sobre esse trem aqui, certo? Estamos falando sobre linfócito. Linfócito são divididos em três grandes. Olha como é difícil. Eu mostro aqui, parece que eu estou encontrando. Três grandes populações: linfócitos T, linfócitos B e linfócitos e células NK. Os linfócitos do tipo B, eles estão relacionados principalmente à produção de anticorpos e também os linfócitos. Temos linfócitos T, participam aí da regulação da resposta imune e também da resposta celular. E as células NK, células natural killer, são células que estão envolvidas na destruição, na morte de células que estão infectadas, que vão trazer algum dano para o nosso organismo, as células tumorais, e a participação das células NK. Outra coisa, linfócitos estão altos. Como que eu chamo isso? Linfocitose. Linfócitos estão altos. Quando estão altos, eu não vou necessariamente dizer tá com vírus, não, tá com uma infecção, precisa de tipo. Não, gente, não é assim. Né? A gente precisa interpretar sempre o exame, mas a clínica. Sempre, para sempre isso. Exame mais clínica. O paciente não é um número de laboratório. O paciente, ele é aquele número que se apresenta e como ele vai responder, a clínica, como que ele está clinicamente. O paciente não é número. Depois, a gente tem uma tendência muito grande hoje na medicina moderna, que é o excesso de intervenção. Minha câmera até parou aqui. Que doideira. Ó, parando. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. A gente tem uma tendência hoje na medicina moderna, que é querer tratar os nossos pacientes como se fosse... Vai aparecer na gravação. Olha a minha cara. Agora eu não vou poder aparecer mais. É mole. A gente tem uma tendência de tratar os pacientes como se fossem meros números de laboratório. Não é assim, tá, gente? Vamos continuar, já que nem a câmera não quer que eu apareça, eu não vou aparecer mais. Os linfócitos são leucócitos agranulares. E os monócitos, vamos conhecer agora um pouquinho dos monócitos. Os monócitos também são células agranulares. Aqui é a estrutura morfológica de um monócito. A gente observa que o núcleo dele dá uma desregulada, não é uma coisa tão regular, né? A gente lembra desse núcleo em forma de rim, parece um rim, só que eu não sei desenhar um rim. Um rim é assim, né? Então, imagine esse núcleo desse leucócito monócito dessa forma. A principal função dos monócitos é fazer fagocitose, fagocitar. E quando o monócito ele se desloca para o tecido,
ele se diferencia e se transforma em macrófago. Macrófago. E células dendríticas. Dendríticas. Aí a gente, sabendo disso, já pode deduzir muitas coisas. Que se ele se transforma em macrófago, célula dendrítica, tem poder ali de fagocitar, ele tem um papel importante na destruição de micro-organismos. Oi, Dark, tô dando aula. Micro-organismos e células danificadas, quando tem na apresentação de antígeno e organização da resposta inflamatória. Sobre monócito, acho que no geral é isso, claro que tem um mundo de coisa para falar de monócito. Temos as nossas plaquetas. As plaquetas, elas são as queridinhas de ter uma participação na nossa hemostasia. As plaquetas, elas são fragmentos dos megacariócitos, tá? O tempo de vida de uma plaqueta é de 7 a 10 dias, tem função de controle ali, de participação na hemostasia primária e formação do tampão plaquetário. Sobre a hemostasia, acontece de forma integrada, tá? Primeiro a gente tem a vasoconstrição, depois tem a formação do tampão plaquetário e depois tem a coagulação, né? Caso a cascata ali de coagulação. A gente chama a hemostasia, ela ocorre de forma integrada. A gente tem essa primeira vasoconstrição, que vai reduzir o fluxo sanguíneo. Aí depois vai ter as plaquetas vão aderir àquele local de lesão, que aí as plaquetas são ativadas, se agregam, formam o tampão plaquetário. Esse processo a gente chama de, quando tudo isso acontece que eu falei, de hemostasia primária. Depois que entra a coagulação, né? Aí tem a ativação dos fatores de coagulação, né? E a formação da fibrina, certo? Que vai estabilizar esse tampão. Aí, nesse caso, já é a hemostasia secundária. A plaqueta, a principal contribuição da plaqueta é na formação do tampão plaquetário, certo? Que aí é uma das principais contribuições da plaqueta na formação desse tampão. E depois que é formado isso, vem a fibrina, que posteriormente para fazer a estabilização dessa parte aí. Esse assunto eu trato quando eu falo sobre antiagregantes plaquetários, só sobre plaqueta. Tem uma aula só sobre plaqueta, tá? Que são noções básicas. Sobre esses gráficos, Vinícius, o que tu quer dizer com isso? Não entendi nada. Que essas escadas aí, o que são essas escadas, pelo amor de Deus? Deixa eu ver se minha câmera voltou. Gente, olha como eu tô ainda. Que maldade dessa câmera. Como que eu tô? Ela me deixou com a boca assim parada, já não sou bonito. Ainda bota esse negócio, ó. Aí eu boto outra câmera, vai aparecer uma. Opa, voltou. Voltei. Esse gráfico aí, o que quer dizer isso? Meu Deus do céu. Deixa eu tirar aqui que tá tapando o gráfico.
para te explicar. Vamos com calma, que tudo vai dar certo. A gente precisa entender como é o surgimento das células as células da medula óssea, elas perdem a capacidade de autorrenovação à medida que vão se diferenciando, à medida que amadurece. Onde que a gente vê isso? No gráfico A. No gráfico A, a gente tem três nomezinhos: autorregulação, multiplicação e diferenciação. Essas células, elas têm, quando estão ali nesse processo de produção, de diferenciação, especialização, as células, elas têm duas, tudo começa aonde? Tudo tem origem aonde? Tudo tem origem nas célula tronco para Dark. O Dark, gente, que eu não tenho como mostrar aqui para vocês. Ele está em cima do armário, foi atrás de uma cartela de ovos para ficar arranhando. Acho que ele diz assim: não, o meu pai decidiu gravar, eu vou fazer tudo. Ele nunca tinha feito isso, de ficar. Uma cartela de ovo tá em cima do armário. Ele foi lá, tá arranhando. Mas eu não vou levantar aqui para interromper o vídeo para ir atrás do Dark. Dark é meu gato, que você não conhece. Tem ele lá no meu Instagram. Tudo começa na célula tronco. Célula tronco e célula tronco hematopoética. Hematopoética. Onde que tem célula tronco hematopoética? Na medula óssea, certo? Medula óssea, principalmente. Essas células, células tronco hematopoética, elas têm a capacidade tanto de autorrenovação quanto de se diferenciar, de diferenciação. O que é essa autorrenovação? O nome já é muito bem explicativo, autoexplicativo. Autorrenovação significa dizer que essas células elas conseguem fazer produções de novas células, né? Elas conseguem produzir novas células e nunca vai deixar de faltar. Vão se reproduzindo, mas vai mantendo o estoque. Sempre tem um pouquinho de estoque, né? Tem um pouquinho de estoque. Eu vou me proliferar aqui, mas eu vou ter o meu estoque. Já diferenciação tem o significado de se especializar, se transformar em linhagens diferentes. À medida que esse processo ele vai subindo aqui, né, a gente percebe aqui que vai que a gente avança nesse processo, a gente tem as células progenitoras, ó, tem a célula tronco na B, aí tem as células progenitoras multipotentes, essas células progenitoras multipotentes, elas conseguem originar diferentes células sanguíneas, mas elas já estão perdendo a capacidade dessa autorrenovação, né? Essa autorrenovação, ela já fica um pouco mais limitada à medida que essas células progenitoras multipotentes elas vão se diferenciando. Depois, a gente tem os precursores reconhecidamente comprometidos, né? Já tem a sua linhagem, né, determinada. Nesse momento aqui,
ocorre o processo de maturação, né? Aí a gente tem um processo de maturação até chegar numa célula madura. E tem esse processo, né, desde a célula-tronco, né? Tem a célula-tronco, aí tem os progenitores, né? E os precursores, né? Que aí até chegar na célula madura. Esse discurso todo foi para eu te dar uma noção que o processo de maturação de uma célula sanguínea, ela é complexa, ela, a depender da linhagem, tem suas diferenciações e não é uma coisa tão simples. Por isso que a hematologia ela se torna tão rica em detalhes. Essa imagem ela é importante para a gente conhecer o quanto que a hematologia ela é complexa, porque uma alteração, claro que isso daqui está em forma de formas geométricas, em gráfico e tal, ilustrativo aqui em figura, mas isso daqui é muito complexo, tá, gente? E o objetivo não é entrar fundo nessa complexidade, é fazer que você tenha uma noção do quão é um mundo rico de informações a serem exploradas. Dito isso, a gente já consegue conversar sobre a hematopoiese. Hematopoiese é um nome bonito que a gente dá para se referir ao processo de formação das células sanguíneas. Hematopoiese é o processo de formação das células sanguíneas. E onde que ocorre isso? A gente já conversou que ocorre na medula óssea vermelha. Ocorre na medula óssea vermelha. A base de toda essa história começa na célula-tronco hematopoética. Escrevi certo? Hematopoética, tá certo. Tudo começa na célula-tronco hematopoética. A célula-tronco hematopoética, elas são multipotentes. E a partir da célula-tronco hematopoética, que é multipotente, surgem duas linhagens celulares. A linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem que é mieloide vai dar origem ao quê? Vai dar origem às nossas plaquetas, vai dar origem às nossas hemácias, vai dar origem aos nossos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, aos leucócitos, né? Exceto já na parte linfóide, vamos ter a origem dos linfócitos B, linfócitos T e as células NK, que já temos muita informação. Então, na linhagem mieloide, originando as hemácias, as plaquetas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos. E da linfóide nós temos a origem dos linfócitos B, T, E, NK, certinho? Esse processo, ele tem ele não acontece assim, de qualquer modo, ele é muito regulado. E essa regulação tem a participação de alguns fatores, como a eritropoetina, a trombopoetina e os fatores estimuladores de colônia. Cai muito em prova, a gente vê muito caindo em prova de concurso, de residência, na prova de faculdade, cobrando sobre eritropoetina, aqui resumido com a sigla EPO.
que ele estimula a produção das nossas hemácias. Porque quando a gente tem um, a disponibilidade, vamos supor, baixou o oxigênio, né? Baixou a disponibilidade de oxigênio, a eritropoetina entra aí no jogo para produzir mais hemácias. Já no caso da trombopoetina, ela é importante para a produção das nossas plaquetas. E fatores estimuladores de colônia vão regular diferentes processos, né, de diferentes etapas, bloco de etapas de produção e maturação dos nossos leucócitos. Sobre a hematopoiese, coloquei como observação, só para acrescentar no estudo de vocês, os fatores de crescimento hematopoéticos são hormônios. Esses hormônios, eles são hormônios glicoproteicos que regulam a proliferação e a diferenciação das células progenitoras hematopoéticas e a função das células sanguíneas maduras. Elas podem agir no local em que são produzidos por contato célula a célula ou podem circular no plasma. Elas também podem ligar-se à matriz extracelular, formando nichos aos quais células-tronco e as células progenitoras se aderem. Os fatores de crescimento podem causar não só proliferação celular, mas também estimular diferenciação, maturação, prevenir a apoptose e afetar as funções das células maduras. Não entendi ainda o que tu quis dizer com isso, Inês. Dá uma pausa no vídeo, faz uma releitura, você vai entender. Hematopoiese, importante essa observação aqui, porque os locais de hematopoiese, eles mudam conforme a fase que o ser humano está vivendo. Tem os locais de hematopoiese no feto, de 0 a 2 anos, e em adultos. No feto, ocorre a hematopoiese, né? Tem a presença de 0 a 2 meses ocorrendo no saco vitelino, de 2 a 7 meses no fígado, no baço, e de 5 a 9 meses na medula óssea. De 0 a 2 anos, já tem a participação, né, depois do nascimento, de 0 a 2 anos, né, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, a medula óssea ela já está presente em praticamente todos os ossos. A medula óssea vermelha já está presente em praticamente todos os ossos. E à medida que essa criança vai se desenvolvendo, a medula óssea sofre a conversão para medula óssea amarela, que já é rica em tecido adiposo, rica em gordura. Nos adultos, os locais de hematopoiese, eles vão acontecer mais na região ali do esqueleto axial. A gente tem como exemplo vértebras, costelas, crânio, externo, sacro e pelve, extremidades proximais dos fêmures. Certinho? Isso é uma observação que é importante para você não cair em pegadinha que o local, a depender da fase da vida, né, de um indivíduo, vai ter os locais específicos onde ocorre o processo hematopoiético. Que imagem bonita, né, gente? Essa imagem ela tá mostrando pra gente que toda essa história ela começa com uma célula tronco, quase que sai tonco essa célula tronco multipotente. Aí dê uma pausa no vídeo, tente internalizar essas informações. Comece a ler lá de cima até lá embaixo. Leiam, leiam, leiam. Cada detalhe. Leia o rodapé,
para poder se inteirar mais sobre essa imagem. Essa imagem ela diz muita coisa para a gente. Vou explicar, tá bom? Vou explicar para a gente não ficar nenhum tipo de dúvida. A gente vai detalhar sobre o processo hematopoético. A gente observa que tudo tem início na célula tronco pluripotente, que a célula tronco pluripotente ela é capaz de originar todas as células do nosso sangue. Olha aqui, ó. Todas as células do nosso sangue um dia foram provenientes de célula tronco pluripotente. A célula tronco hematopoética, ela possui a capacidade, que a gente já viu, de autorrenovação, com 2R, autorrenovação, e também possui a capacidade de diferenciação. Isso quem é capaz, as nossas células tronco hematopoéticas. Tem a primeira divisão da célula tronco, ela vai se diferenciar em duas linhagens. Uma parte que é da linhagem mieloide e outra linhagem vai se diferenciar na linfóide. Na linhagem mieloide, percebam que aqui ó, houve uma diferenciação, né, aqui para a linhagem mieloide. Aí houve outra diferenciação que seguiu esse caminho aqui para a linhagem linfóide. Na linhagem mieloide, a gente tem a formação de quê? A gente tem a formação, ó, continuou se especializando, foi. Aí tem as células progenitoras eritroides e se transformou em hemácias, em eritrócitos. Aí depois foi. Aí foi passando por progenitor de megacariócitos, depois e se transformou em plaquetas. Depois foi para cá e outro foi para cá. Aí se especializou, aí um se transformou em monócitos e o outro neutrófilo. E depois o outro em eosinófilo e aqui em basófilo. Resumindo, para a linhagem, na linhagem mieloide, todas as células que vão para essa linhagem mieloide, elas vão se transformar ou em eritrócito, ou em plaqueta, ou em monócitos, ou em neutrófilo, ou eosinófilo, ou em basófilo. Já na linhagem linfóide, vai se especializar, vai dar origem aos linfócitos B, aos linfócitos T e às células NK. Uma observação é que o linfócito T ele passa pelo timo para fazer o complemento do seu processo de maturação. Observe que conforme vai avançando esse processo, as células vão ficando cada vez mais especializadas. E conforme esse vai se especializando, é o que permite que a medula óssea produza exatamente o tipo de célula que está precisando, certo? E essa produção é regulada, a gente já conversou de forma bem geral, né? É regulada, portanto, por fator de crescimento, regulado por citocinas, né? Aí a hematopoiese, de uma forma genérica, é dessa forma que acontece. Não se esquecendo que a linhagem mieloide vão dar origem aos eritrócitos, plaquetas, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E as células tronco da linhagem linfóide vão dar origem aos linfócitos B, linfócitos T
e células NK. Nossa, essa questão, essa imagem aqui, ela é muito completa porque traz vários exemplos de célula, o diâmetro dessa célula, quanto tempo tem de sobrevida no sangue, o número e a função. Que imagem rica. Vamos aqui. Claro que depois você pode parar, pode dar um print na tela para depois colocar no seu material. Essa tabela, ela reúne as principais células do nosso sangue e comparando sobre vários pontos, como o tamanho de cada uma, quanto tempo vive, número, função, tá? Vamos começar aqui pelos eritrócitos. Os eritrócitos têm um diâmetro de 6,8, um tempo médio de vida de 120 dias e tem a função de transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Esses números aqui, eu não vou ler, porque é uma coisa que depois você pode estar parando aí, vendo, não tem nada a se explicar. Sobre número, sempre que eu falo de número, sempre veja a literatura do seu professor, a literatura do seu concurso, do seu processo seletivo, tá? Esses outros números e função, eles não mudam tanto assim na literatura, certo? Mas esses números, valores de referência, sim. Plaquetas, diâmetro 0,5 a 3, sobrevida 10 dias, a função de hemostasia, os fagócitos, fagócitos, neutrófilo, monócito, eosinófilo, basófilo, tem a função os neutrófilos de proteção contra bactérias e fungos, monócitos, proteção contra bactérias e fungos, eosinófilos, proteção contra parasitas, e os linfócitos, tem as células B, que é a síntese de imunoglobulina, e células T, proteção contra vírus e funções imunes. Claro que não é somente isso, é só uma noção para que você tenha uma ideia do que se trate sobre a dica que eu dou tente replicar essa mesma tabela no seu material de estudo e faça o complemento aqui. Coloque informações que você julga super importante durante seus estudos. Eu vi aqui que o linfócito B, ele faz uma coisa bem bacana aqui que eu vi no livro que eu não sabia. Então já coloca aqui, que é super importante. Os eritrócitos têm essa função aqui. Aí você já vai complementando. Não somente função, tudo aquilo que você vê que vai agregar na descrição sobre essas células, você pega e coloca aqui. Aí troca até esse nome de função por descrição, ou sei lá, bota algum nome aí que você lembra que você vai detalhar sobre essa célula. As principais doenças hematológicas que eu trago em aula, tanto para os meus alunos quanto aqui neste canal, as anemias ferropriva, anemia ferropriva causada por quê? Deficiência de ferro, as anemias megaloblásticas, pode ser por deficiência de B12 ou B9, anemias hemolíticas, que é causada por destruição das hemácias, anemia falciforme, que é as hemácias em forma de foice, as leucemias, as leucemias agudas e as crônicas, distúrbios da coagulação, alteração na coagulação. Temos como citar as hemofilias, por deficiência do fator de coagulação, coagulopatias adquiridas, alterações não genéticas, doença da medula óssea, alteração na produção sanguínea, aplasia medular, falência da medula, síndromes mielodisplásicas, produção sanguínea defeituosa. Este é um guia que eu trago porque eu sempre associo o processo fisiopatológico com
a farmacoterapia. É para você estudar o processo fisiopatológico e ter base para associar ali com os fármacos. Se você quer estudar sobre estes assuntos, né, para ter uma base em hemato, eu julgo que esse daqui é um bom pontapé, né? É um início bem bacana. Vou estudar agora a anemia ferropriva. Como é a fisiopatologia? Quais exames eu faço diagnóstico? Tem diagnóstico diferencial? Tem diagnóstico diferencial? O que eu posso fazer sobre a no tratamento, né? Tem um público específico que tem mais probabilidade de desenvolver ah, as doenças que estão associadas, né, ao desenvolvimento dessa anemia ferropriva em diferentes idades, como que funciona isso no idoso, na criança, no adolescente, ou em etapas da vida, na gestação, como que eu faço para prevenir? Você tem que deixar o seu estudo criativo, dinâmico e se reinventar no processo de estudar. Estudar nem sempre é uma tarefa fácil, nem sempre é uma tarefa sim, só de vou sentar aqui e vou estudar, nem sempre é tão fofinho assim como a gente vê nas redes sociais, as pessoas estudando não sei quantas horas, ainda correndo não sei quantos quilômetros e comendo saudável e dormindo 8 a 9 horas de sono. Eu queria saber em que mundo algumas pessoas que estão postando essa atividade vivem, né? Desconfio muito de quem faz isso, e se faz, é perigoso. É uma pessoa perigosa, ela dá conta de dominar o mundo. Já é um guia para você ter como base. Olha aqui algumas as consequências, né, de processos anêmicos. Nessa figura aqui, a gente está vendo uma hemorragia na retina em paciente com uma anemia severa. Nessa imagem aqui, a gente está vendo a palidez muito acentuada dessa mucosa conjuntival e do leito inguinal, né? E aí tem, no caso desse paciente aqui do B, temos as extremidades ali nas pontas dos dedos muito pálido, né? Por que que isso acontece? Essa palidez, essa hemorragia, né? Por que que acontece? Principalmente pela redução da hemoglobina, certinho? Aí as manifestações na retina, as manifestações da palidez, do leito inguinal, tá? São provenientes base da diminuição da hemoglobina. Eu coloquei uma imagem só para você treinar. Você vai parar seu vídeo, você vai comparar, você vai ver essa imagem aqui, aí você dá um print e vai para essa imagem aqui. Qual é o desafio? Claro que a resposta já está aqui ao lado, mas tente abstrair. É o seguinte, aqui é o processo de formação até chegar nos eritrócitos, tá? É só uma partezinha dessa imagem aqui. Ó, a gente viu que tem toda essa cascata até chegar no eritrócito. É como se a gente estivesse isolando só essa parte aqui e colocando ela de forma mais ampliada. A gente tem uma série de processos de maturação. Ó, tem um proeritroblasto, aí tem os eritroblasto, reticulócito, até chegar nos eritrócitos. Tá? Esse processo de proeritroblasto até eritroblasto policromático representa em média de 60 a 80% do ciclo celular.
E né, depois que chegou no eritroblasto, nessa fase aqui de eritroblasto, para a fase anterior ao reticulócito, percebam que não tem mais o núcleo. Esse núcleo, ele sai e fica só esses pontinhos aqui. O que são esses pontinhos? São fragmentos de RNA, tá? Depois, esses fragmentos aqui, eles vão sair, se transforma num eritrócito. Essa é a sequência que ocorre na medula óssea, e esse processo final aqui já ocorre no sangue. Só para a gente comparar sobre essas três figuras aqui. Vamos comparar aqui A, B e C. Temos o normoblasto, depois o reticulócito e o eritrócito maduro. O objetivo dessa imagem é fazer com que você entenda como o núcleo e como é a participação aí o que acontece com esse núcleo aqui e com o RNA, que são esses pontinhos aqui, durante o processo de maturação da hemácia. Nessa imagem A, a gente está vendo o normoblasto. No normoblasto, a gente tem DNA, tem RNA, tá? A gente tem a participação tanto a gente tem a participação dele na medula óssea e não tem a presença dele no sangue, certo? O normoblasto a gente tem o DNA nuclear e RNA no citoplasma, ok? E ele ainda está restrito à medula óssea. A gente não presencia o normoblasto no sangue, tá? À medida que o processo de maturação ocorre, esse núcleo ele sai e ele passa por várias etapas, ó. Tem essas etapas, passou por várias etapas, aí chegou nessa etapa aqui, que a gente ampliou e está chamando de B, que é o reticulócito. É uma etapa antes de chegar numa hemácia. O reticulócito, ele já não tem aqui o DNA nuclear, certo? Ó, saiu o núcleo. RNA no citoplasma tem a presença do RNA no citoplasma. A gente tem a presença de reticulócito na medula óssea e também tem no sangue. Já o eritrócito maduro, ele não tem o DNA nuclear, não tem RNA no citoplasma. A gente tem ele tanto na medula óssea quanto no sangue. É uma diferença, essa imagem para a gente diferenciar o que é um normoblasto do reticulócito do eritrócito maduro. Sobre esse processo, a gente tem da produção das hemácias, a gente tem a participação de um hormônio. Esse hormônio é chamado de eritropoetina, um polipeptídeo glicosilado. Aproximadamente 90% da nossa eritropoetina ela é produzida nas células intersticiais peritubulares renais e apenas 10% no fígado e outros tecidos. A gente não tem um estoque pré-formado de eritropoetina. Essa eritropoetina, o estímulo que é feito para que essa eritropoetina venha a ser produzida é a hipóxia tecidual renal. Essa hipóxia renal, quando ocorre, o rim ele percebe, opa, eu preciso, a oferta de oxigênio não tá boa. Eu preciso aumentar a produção de eritropoetina para que a medula óssea estimule o processo de eritropoiese, que faça o processo de maturação
e a produção e mature eritrócito. Funciona basicamente assim: tem uma diminuição de oxigênio. Diminuiu o oxigênio, aí o rim ele vai presenciar essa baixa de oxigênio, certo? Uma hipóxia tecidual renal. O rim diz assim: opa, detectei que tem pouco oxigênio. Aí, com menos oxigênio, vai ter a, a mais eritropoietina sendo produzida, né? E mais hemácias sendo ali produzida e, consequentemente, maior a capacidade de transporte de oxigênio. Por isso que em algumas situações, né, tipo, se a pessoa está com alguma doença no coração, alguma doença no pulmão, ou o rim não está tendo uma perfusão boa, ou ele está em altitudes elevadas, né? Pode aumentar a produção de eritropoietina para o organismo, ou é uma medida do organismo tentando compensar esse problema que está acontecendo, né? Sobre a farmacologia, que não é o caso aqui, que a gente não vai tratar dos aspectos farmacológicos, né? A gente tem a utilização da eritropoietina, né, recombinante, né, em seus análogos. Eles são utilizados na clínica para fazer estímulo da eritropoiese, né, ainda mais quando é uma anemia associada à doença renal crônica. Quando tem a estimulação da eritropoetina, mais uma vez, a gente tem um aumento da eritropoiese, o aumento da produção de eritropoetina e o aumento da neoformação vascular. Em situações que podem aumentar a eritropoetina, baixa pressão de O2 atmosférico, pessoas então em altas altitudes, doenças cardíacas, doenças pulmonares e comprometimento dos rins deste paciente. Sobre o hemograma, já estamos quase chegando no final dessa nossa aula. Tudo que eu falei tem uma lógica e por que que a gente utiliza muito tudo que eu falei, né? O hemograma, ele é composto de três séries: a série vermelha, a série branca e a série plaquetária. Os exames hematológicos básicos, o carro-chefe, sem dúvida, é o hemograma, tá? Mas a gente tem outros exames que são exames hematológicos básicos. Eu quero que você entenda o hemograma que eu chamei no início, que a gente disse que ele é o carro-chefe desse nosso processo, tá? O hemograma, ele é composto de quantas partes? De 3 partes. Vamos dividir esse hemograma em 3 partes. A parte 1, a parte 2 e a parte 3. Claro que depois você pode ver vídeo aqui de interpretação do hemograma. Eu só quero que você tenha essa noção do quanto que a gente consegue aplicar, quem está estudando, mesmo ainda não detalhando. Imagina quando a gente assiste uma aula detalhada. Depois vá lá no vídeo de interpretação do hemograma, que você vai ficar assim fascinado com esses conhecimentos. O hemograma completo, né, o hemograma, ele é dividido em 3 partes básicas. Uma parte que é a parte eritrocitária, uma parte que é o 2, a parte leucocitária, e a parte 3, que é a parte plaquetária. Os exames, eles vêm com o valor de referência, né? O valor de referência, e vem aqui os resultados do paciente, tá? Essa série eritrocitária, ela também pode ser chamada de série vermelha, tá? É a série vermelha. E
É importante que a gente observe sobre aqui cada integrante, né, dessa série vermelha tem uma unidade aqui de quantificação. Por exemplo, o RDW em porcentagem, a hemoglobina em grama por decilitro, tá? Aí você vai observando esses detalhes. Eu não vou aprofundar sobre isso, eu só quero que você saiba, pelo menos, como que é a divisão básica de um hemograma. A gente tem aqui a série vermelha, né? A gente tem quanto de hemácia? A gente tem 3,94 milhões por milímetro cúbico de hemácia nesse paciente. Tá aqui dentro dos valores de referência, tá ok, né? E hemoglobina, temos 12,1 grama por decilitro, também tá dentro dos valores aqui de referência, certo? E por aí vai. Agora, se observa, por exemplo, o volume globular médio. Esse globular, em alguns laboratórios, coloca como volume corpuscular. É a mesma coisa, tá? Globular é muito utilizado mais corpuscular, né? O VCM, você observa aqui, a unidade é em femtolitros. Femtolitros. Temos aqui uma hemácia, tamanho normal, uma normocitose, o HCM já é em picogramas, né? Aí já indica a concentração de hemoglobina. A gente tem uma normocromia, o RDW, a gente não tem variação de tamanho das hemácias, mas isso a gente trata de cada etapa na avaliação de clínica, né? Na interpretação clínica de exames laboratoriais. Temos vídeo aqui sobre isso. Tem a série branca, também chamada de série leucocitária, e aqui a parte plaquetária, certo? Sobre a classificação da anemia, só para você ficar ciente a gente leva em consideração o, na parte da série vermelha, a gente olha muito para o VCM e para o HCM, certo? Ó, anemias microcítica, hipocrômica, normocítica, normocrômica, macrocítica, vai depender ali dos valores de VCM, tá? HCM, tá? Essa parte aqui é só para gente citar, para você ganhar um gostinho de quero mais, quero estudar mais, quero ler mais sobre isso, que é muito importante. Você usa bastante sobre esses conhecimentos. Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu? Chega de muita teoria, bora colocar em prática. Então, qual componente representa a maior parte do sangue? Letra A, leucócito. B, plaqueta. C, plasma. E letra D, hemácia. Plasma, leucócito, plaquetas. E aí, o que você marcaria? Se você tiver dúvida, não conseguir responder aqui na ordem do vídeo, eu sempre recomendo que você pare o vídeo, dê uma pausa no vídeo, tente responder, que logo em seguida vai ter o gabarito. Qual componente representa a maior parte do sangue? Gabarito, plasma. O plasma corresponde à maior parte do sangue. A gente viu que corresponde a 55%. Mais de 50% do nosso sangue, a parte líquida, o plasma. Quais são os elementos figurados do sangue? Letra A, plasma, hemácia e plaquetas. B, hemácias, leucócitos e plaquetas. C, plasma e leucócito. D, hemácias e plasma. O que você precisaria saber para chegar no gabarito? Era só você eliminar plasma. Plasma não constitui elemento figurado do sangue. Os elementos figurados do sangue são
hemácias, ou mesmo que eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Gabarito, letra B. Qual substância representa maior parte da composição do plasma sanguíneo? Proteínas plasmáticas. B, água. C, hormônios. D, sais minerais. O nosso gabarito é água. A maior parte da composição do nosso plasma é água. A gente viu que, em média, 90% do plasma é água, mas não é qualquer água. É uma água muito rica em eletrólitos, proteínas, e assim por diante. Qual é a principal função das hemácias, também chamadas de eritrócitos? Produzir anticorpos, letra A. Letra B, transportar O2 e CO2 pela hemoglobina. Letra C, realizar a coagulação do sangue. Ou D, produzir hormônios. Tararam. Resposta, letra B, transportar O2 e CO2 pela hemoglobina. No questão número 5. Qual dos seguintes leucócitos pertence ao grupo dos agranulócitos? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito. Gabarito, letra D, linfócitos. Linfócito é um exemplo de agranulócitos. Não se esqueça que a gente tem linfócitos T, linfócitos B. Qual é a principal função das plaquetas no sangue? Letra A, transporte de oxigênio. B, defesa do organismo. C, formação do tampão plaquetário na hemostasia. E D, produção de hemoglobina. Gabarito, letra C, formação do tampão plaquetário na hemostasia, uma função principal das nossas plaquetas. Questão 7. Qual anemia causada pela deficiência da vitamina B12 ou B9? Anemia ferropriva, anemia hemolítica, anemia megaloblástica ou anemia falciforme? Você vai voltar aqui neste slide e vai ver aqui que ó, a anemia megaloblástica é por deficiência de B12 ou de B9. Anemia megaloblástica. Gabarito, letra C. Questão 8. Qual doença hematológica é caracterizada pela destruição das hemácias? Você vai voltar naquela parte lá do vídeo, vai dar uma lida e vai tentar responder. Letra A, anemia ferropriva. Letra B, anemia hemolítica. Letra C, hemofilia. Ou letra D, leucemia. Anemia hemolítica é o nosso gabarito. Questão 9. A hemofilia é um distúrbio relacionado a qual processo do sangue? Letra A, transporte de oxigênio. B, produção de hemácias. C, coagulação sanguínea. Ou letra D, defesa imunológica? Resposta, letra C, coagulação sanguínea. Questão 10. A palidez da mucosa conjuntival e do leito inguinal pode ser um sinal clínico de qual condição? Letra A, hipertensão. B, anemia. C, diabetes. Ou D, infecção bacteriana? Qual a sua resposta? Letra B, anemia. A gente viu as imagens lá de pacientes apresentando esses achados. Questão 11. Onde é produzida a maior parte da eritropoetina? No fígado? Letra B, medula óssea. C, no rim. Ou D, no baço? Resposta, letra C, no rim. A quase totalidade é produzida no rim e uma pequena parte no fígado. A gente viu isso aqui nesse slide aqui. Deixa eu mostrar para vocês.
aqui, 90% da produção de eritropoetina nas células intersticiais peritubulares renais e 10% apenas no fígado e outros tecidos. Questão 12. Qual é o principal estímulo para a produção de eritropoetina? Também vimos nessa aula. Aumento da glicose. Letra B, hipóxia, baixa concentração de O2. C, aumento das plaquetas. Ou letra D, excesso de hemoglobina? Resposta, letra B, a baixa concentração de O2. O rim ele consegue detectar essa hipóxia e faz lá vários mecanismos para aumentar essa produção de eritropoetina. Qual o efeito a eritropoetina exerce na medula óssea? Reduz a produção de hemácias. B, estimula a eritropoiese. C, diminui os leucócitos. D, aumenta a coagulação. Resposta, letra B, estimula a eritropoiese. Vai favorecer ali o aumento das células vermelhas. 14ª questão. Qual tipo de anemia está associado à deficiência de ferro? Macrocítica, microcítica hipocrômica, normocítica normocrômica ou hemolítica? Resposta, microcítica hipocrômica. 15ª questão. A anemia megaloblástica pertence a qual classificação morfológica das anemias? Não falei tanto sobre essas duas questões, 14 e 15, mas vamos resolver exercício e aprender. A resposta que a anemia megaloblástica pertence à classificação morfológica das anemias macrocítica, certo? E esses dois livros foram as referências que eu utilizei para preparar esse material. Deixo uma mensagem para você que está aí na luta. Não se esqueça de ir lá no Instagram e me seguir, @Prof. Vinícius Magalhães. E digo para você confiar no seu processo, confiar no seu potencial, sem atalho, porque a pressa sabota o que somente o tempo constrói. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas querem passar por fases sem vivenciar muito bem o processo. Continue estudando, continue se dedicando. Não, o êxito ali de ser um bom profissional, de ser uma pessoa melhor que ontem, não é um papo de coach, não é nada disso. É um papo de que você precisa ser melhor para você se sentir bem, sendo um profissional melhor, para você se autodesenvolver, para ter melhores oportunidades de trabalho, para ter melhores salários, para estar mais competitivo no mercado. E você servir com segurança. Não deixe esses medos, essas vozes da sua cabeça dizer que você não pode. Você pode sim, você é capaz, você vai conseguir. Basta acreditar, saber suas limitações também, se organizar, estudar um pouco de cada dia, um pouco de cada dia. Não é o estudar um mundo de coisa em um dia e 10 não. É melhor que você estude todo dia 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, todos os dias, do que fazer um volume e sentar no final de semana, ficar super estressado e achando que não vai dar conta. Quando você tem uma tarefa muito grande, divida ela em partes, e você vai conseguir ter mais êxito assim. Por fim, quero dizer para você, foi um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que agrega tanto na farmacoterapia. Já se inscreve no canal, clica no gostei e compartilha esse vídeo com alguém. Não se esqueça de deixar um comentário sobre algo que você chamou a atenção nesse vídeo ou uma sugestão para vídeos futuros. Tchau, tchau e acompanhe que aqui tem uma playlist enorme, tem uma sequência enorme para vídeos para você maratonar na área de farmacologia e farmacoterapia.
Grande abraço.